Há coisas na nossa vida espiritual que devem ser resolvidas e são resolvidas para sempre, quando nós aplicamos a palavra de Deus em nossa alma. Quando nós aplicamos a palavra de Jesus às nossas atitudes. Assim, nós somos transformados, nós somos mudados em nova criatura, nossa mente é renovada e experimentamos uma existência pacífica e experimentamos dias tranquilos e experimentamos o amor e a alegria de Jesus. O ensinamento em Mateus capítulo 5 é assim: ouviste que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Jesus revelou algo que deve ser resolvido para sempre, ou então nos levará para a prisão. Veja que o cuidado em lidar com o próximo, o cuidado em lidar com o irmão, deve ser a primeira coisa e a prioridade da nossa vida espiritual, porque isto revela a nossa fé em Deus. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e o irmão, ele tem a imagem de Deus nele, ele crê, ele tem o caráter de Deus nele. Portanto, nós devemos perceber que Deus exige de nós que cuidemos e tratemos uns dos outros como uma obra de Deus. Então, Jesus diz que há algo que deve ser resolvido antes de qualquer coisa, porque ele ainda fala da oferta. E a oferta, ela representa a própria pessoa diante de Deus, para que Deus nos aceite. Jesus foi a oferta definitiva para que nós fôssemos aceitos por Deus. Mas aqui ele está ensinando algo. Antes de tudo, nós devemos estar bem uns com os outros. Isto é, o nosso sentimento, os nossos pensamentos, eles devem ter resolvido todas as diferenças, todas as ofensas, e tudo que não é de acordo com a vontade de Deus deve ser resolvido em nossa mente. Se assim não for, nós teremos muita dificuldade. Veja que Jesus começa de algo grave, o mais grave no nosso relacionamento com o próximo, matar. Depois ele passa para a ira. Depois ele passa para insultar. Depois ele passa para falar algo contra alguém. Veja que neste crescendo, ou aqui no caso, ele foi mostrando o grau de dificuldade, a manifestação da nossa inquietação ou de nossa insatisfação com alguém. Quando isto acontece, nós devemos ir ao Senhor e temos comunhão com o Senhor e devemos resolver as coisas de acordo com o Senhor, porque se nós insultarmos alguém, nós estaremos incorrendo em pecado, pois estamos insultando
algo de Deus. Lembrem-se, mesmo que a pessoa peque ou erre, ela sendo irmã em Cristo ou irmão em Cristo, ela é da família de Deus. E Deus tem cuidado dela. E nós também temos que cuidar. Então, Deus deseja que nós tenhamos um sentimento de perdão, de reconciliação. Ele diz: reconcilia-te com teu irmão. É com irmão. Aqui ele não está dizendo com o próximo. O próximo pode ser qualquer pessoa. O próximo nós temos que amar como a nós mesmos. Agora, o irmão, nós devemos ter um cuidado particular, porque ele é da família de Deus, ele é irmão em Cristo. E nós devemos perdoá-lo e amá-lo como Jesus ensinou. Porque se nós não perdoarmos uns aos outros, nós acabaremos presos na nossa carne, presos em nossa mente, em nossos próprios pensamentos de ofensa. Isto será um entrave, será uma dificuldade do nosso relacionamento com Deus, porque ainda não resolvemos o relacionamento com quem nós vemos. Como que nós vamos resolver o relacionamento com quem nós não vemos? João disse isso em sua carta. Se não amamos a quem vemos, como vamos amar a Deus que não vemos? Portanto, o crescimento espiritual nosso depende de como lidamos com os irmãos que nós vemos. Então devemos estar reconciliado com todos. Isto significa que temos um sentimento interior de perdão antecipado, mesmo que alguém nos ofenda. Jesus nunca foi ofendido por ninguém. Isto nos leva a uma vida espiritual tranquila e frutífera. Ela não depende do que os outros fazem. Se a sua vida espiritual depende do que os outros fazem, você está colocando algo na frente de Cristo, algo na frente de Deus. E isto é idolatria, porque Deus diz: não levantareis outros deuses perante de mim. Isto não é levantar uma imagem de escultura, é levantar um pensamento, tornar esse pensamento mais importante do que Deus, mais importante do que Jesus. E você fica em torno daquilo. E aquilo se torna tão importante que pode tomar a sua alma e mudar a sua condição mental e espiritual. O ódio, a ofensa, a raiva de alguém muda o ambiente interno, muda o nosso interior. Por isto é que Jesus nos chama a atenção e fala que devemos nos guardar da ira. A ira é que nos leva a matar alguém. Portanto, se nós vigiamos e não iramos, não vamos chegar ao extremo de matar alguém. Ele diz também que não devemos insultar as pessoas. Devemos evitar que a nossa insatisfação, se ela ocorrer, saia pela nossa boca. Porque se nós falarmos algo, nós estamos falando contra o que Deus fez. É isso que Jesus está nos ensinando. Na verdade, nós sempre, dizer no versículo 26, nós sempre criamos uma dívida para nós quando nós estamos com diferença, com sentimento de raiva ou ódio em relação a alguém. Jesus diz que a pessoa fica na prisão até pagar o último centavo. Então, é porque o pecado é como uma dívida. Isto é uma desobediência a Deus. Por quê? O mandamento de Deus, o qual é? Amar a Deus e o próximo como a si mesmo. Este é o mandamento de Deus. E se andamos no ódio, nós somos pecadores e desobedientes. Então, nós vamos sofrer as consequências das coisas que pensamos e nas quais nós nos apegamos, desprezando o Evangelho, desprezando Jesus, o seu perdão e, sobretudo, o seu ensinamento. Não há como nós progredirmos na nossa vida espiritual
se nós não reconciliarmos interiormente com Deus e com os homens. Somente assim nós viveremos em paz e tranquilos. Se você vira o rosto para alguém, se você tem ressentimento com alguém, então você está considerando seu ego, está considerando você mesmo muito importante, tão importante que você foi ofendido. Somente Jesus é digno, somente Deus é digno, somente Ele. E Jesus suportou todas as coisas e amou todos. E Ele é o modelo quando nós desejamos ser cristãos. Bendito que seja o nome do Senhor. Que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo seja com todos. Amém.